É assunto de economia, é assunto para Débora Oliveira, nossa analista aqui de volta. E Débora, quando a gente olha para essa relação, de fato, a Alemanha tem um peso muito importante. Nesse momento, depois da China, Estados Unidos, Argentina, o nosso principal parceiro comercial. É o quarto país, se a gente parar para poder pensar nesse ranking, Carol, de volume de negociação. É o que a gente tem hoje. E perdemos um pouco ali em relação, por causa da competitividade com a China, foi o que fez a Alemanha cair um pouquinho nesse ranking. Só que se a gente parar para poder pensar, são mais de 1.000 empresas hoje no Brasil, das mais de 1.000 empresas de fora do Brasil, 17 são alemãs. Só que a gente importa muito mais do que exporta. A gente tem um déficit nessa balança comercial de 6 bi. E essa é a intenção do presidente Lula de mudar, de reverter um pouco isso, trazer isso, tornar essa balança comercial também um pouco mais favorável para o Brasil. Hoje, prioritariamente, a gente exporta muito produtos primários, aí principalmente commodities, a soja, o minério de ferro, a gente está levando isso muito lá para fora, mas ainda assim a gente traz lá de fora muito produtos industrializados, como medicação, também peças de automóveis. Essa é a nossa maior fonte ali de negociação, produtos também químicos, ou seja, maior fonte de negociação com a Alemanha. Mas dada o potencial, principalmente a presença de muitas empresas alemãs aqui, é que o Brasil está tentando agora reverter um pouco dessa balança comercial, em que a gente tem um déficit ainda de 6 bi, mas temos total competitividade para poder conseguir zerar isso e, quem sabe, até trazer essa balança pendendo muito mais positiva aqui para o lado do Brasil. Pelo menos 17 empresas alemãs por aqui a gente já tem. É um setor que é uma conversa aí que seria bastante benéfica e também oportuna, Carol. Vamos também trazer a leitura política. A Basília Rodrigues está com a gente, direto da capital federal. Basília, claro, quero um pouco do teu olhar sobre essa viagem do presidente Lula à Alemanha. No início aqui dessa edição, destacava com a Priscila Yasbeck que há anos um presidente da República do Brasil não cumpria a agenda internacional lá na Alemanha. Então, trazer um pouco dessa mudança da postura do governo brasileiro com relação ao governo alemão e também o balanço da COP28 que o governo faz. Porque, obviamente, a conferência ainda acontece, mas o presidente Lula encerrou a sua participação por lá. Já tem algum balanço do governo federal de como foi a atuação do presidente da República em Dubai? Olha, Carol, o presidente Lula chega à Alemanha sendo considerado, descrito pela imprensa alemã como uma grande liderança mundial. É o que me informam aqui pessoas que estão na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fizeram essa passagem da COP28 e a ida agora à Alemanha, onde Lula terá, entre as muitas reuniões, encontro com o presidente alemão e também com o chanceler alemão. Então, ele chega ali para falar sobre acordos, parcerias entre os dois países no que diz respeito à desigualdade social, também clima, meio ambiente, energia. Tem um pouco de tudo ali nesse combo de conversas que Lula quer ter com a Alemanha. Mas o ponto da análise que eu chamo a atenção é este clima de Lula sendo recebido no país, a exemplo das palavras, dos discursos que ele fez na COP28, com esta roupagem de grande liderança internacional. Um dos principais jornais ali da Alemanha descreve Lula como um amigo de muitas facetas. Então, mostrando que ele está, apesar da idade, apesar de já ser o seu terceiro mandato presidencial, ainda hábil, né? Ou seja, no fronte para falar, brigar por diferentes assuntos. Então, está na pauta climática, falando também sobre a questão da guerra no Oriente Médio, fala sobre a América do Sul, sobre os problemas aqui da economia e das desigualdades sociais na política regional. Então, é mais uma viagem internacional, talvez uma das principais neste quase um ano de governo, colocando a ascensão de Lula ou reafirmando Lula como um grande líder mundial. Então, são estas as avaliações que a gente tem por aqui, ouvindo integrantes da diplomacia de Lula, que tem tanto políticos quanto empresários, né? Tem diferentes grupos ali. Eu destaco entre os presentes o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é cotado para o Ministério da Justiça. Então, Lula tem um time forte ali com ele, de pessoas que têm já conhecimento, vazão entre grupos empresariais da Alemanha. O próprio presidente disse que há muito tempo
a Alemanha não investe aqui na América do Sul. Então, ele quer reacender esta confiança da Alemanha aqui no Brasil para colocar dinheiro por aqui, né? Olha, sobre a COP28, que a gente tem o Brasil esquentando os tambores, né, para a COP30, mostrando que quer honrar aquela meta de desmatamento zero até 2030, que tem um discurso muito bom, né? Quando a gente fala dessas questões que dizem respeito a assuntos emergenciais, as urgências do mundo, como o aquecimento global, tem muita gente boa de discurso. Por isso que nós, como formadores de opinião, especialistas do mercado também, tem que ir atrás da cobrança, né? Tem que colocar em prática o que eles dizem ou o que eles colocam no papel. Tem que mostrar concretamente para onde vão esses discursos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ali a apresentação do Brasil, sai de lá muito bem avaliado pela comunidade internacional e deixando o mundo com muito mais expectativa sobre a COP30, que vai ser a Conferência do Clima aqui no Brasil. Lembrando que havia uma discussão para que a COP viesse ao Brasil 3, 4 anos atrás, isso não foi possível. Na ocasião, o governo brasileiro declinou deste convite, desta intenção, mas agora, no governo Lula, voltou o convite, o Brasil correu atrás disso e é sede da COP30, que será no Pará. Até lá, a gente vai ser muito cobrada a colocar em prática, então, a redução do desmatamento na Amazônia, já que até 2030 queremos zerar esta meta. Obrigada, Basília, por essa análise, trazendo para a gente aí um diagnóstico da participação de Lula na COP28 e também projetando aí essa sequência dessa agenda internacional na Alemanha. Até já, Basília. E a Débora também, obrigada por essa leitura econômica dessa agenda internacional do presidente Lula.